Nós já falamos um pouco sobre concentração, já falamos sobre concentração comum, já falamos sobre concentração molar, já tivemos aula sobre número de mols, número de Avogadro, não é verdade? Vamos falar um pouco sobre concentração molar de novo, vamos retomar, mas dessa vez vamos resolver alguns exercícios. Vamos fazer aqui 2 exercícios simples sobre concentração molar, para que a gente possa praticar, tá? Vamos colocar em prática nossos conhecimentos sobre concentração molar. Recapitulando o que já sabemos. A molaridade ou a concentração molar é fornecida quando é obtida quando se faz a razão ou a divisão, né, entre o número de mols, a quantidade de matéria, dividido pelo volume, certo? Daquela determinada solução. Então, se eu divido a quantidade de matéria pelo volume da solução, eu vou ter a concentração molar desse dado componente na minha solução, certo? Quantidade de matéria, a gente já falou, mas vamos recapitular, é o que nós chamamos de número de mols, né? E é dado fazendo a divisão da massa desse meu determinado reagente ou substância, dividido pela massa molar, que é aquela massa que a gente encontra quando a gente soma as massas atômicas de todos os componentes. A gente vai fazer um exercício aqui e vocês vão ver como que é, mas a gente já teve aula sobre isso, tá? Então, molaridade é N sobre V e N é massa sobre massa molar, é M sobre MM, ok? Vamos ao exemplo. Um produto abrasivo à base de ácido clorídrico, o clorídrico ficou errado, clorídrico. Um produto abrasivo à base de ácido clorídrico apresenta em seu rótulo a informação de que contém 18,25 gramas desse ácido, do ácido clorídrico. Sabendo que o produto comercializado possui um volume de 1000 ml, qual a concentração molar de ácido presente? Bom, então nós sabemos que estamos trabalhando aqui com o HCl, o ácido clorídrico, certo? Nós precisamos encontrar, antes de calcular a concentração molar, nós precisamos saber quantos mols, qual o número de mols que eu tenho nessa minha situação. A informação que eu tenho aqui, vejam, foi da massa, certo? Para encontrar a massa molar, eu vou precisar das massas atômicas, e aí eu vou precisar recorrer à tabela periódica. Se você for lá na tabela periódica, você vai encontrar que o hidrogênio tem massa 1,0079 e que o cloro tem massa 35,453, tá? Então, a gente precisa calcular a massa molar do ácido clorídrico e isso vai ser feito somando-se a massa do hidrogênio com a do cloro. Então, o hidrogênio massa 1, arredondando, o cloro massa 35,5, arredondando. Então, eu tenho 1 mais 35,5. Assim, a massa molar do HCl vai ser de 36,5, certo? Gramas por mol. Então, a massa molar é dada em grama por mol, tá? Antes de calcular o número de mols, eu estou calculando a massa molar, ok? Somando as massas atômicas dos componentes. Os componentes são hidrogênio e cloro. Então, hidrogênio 1, cloro 35,5, a soma 36,5. Agora eu preciso encontrar N. Preciso encontrar o número de mols que isso representa. Na verdade, o número de mols que eu tenho na substância, né? No produto de limpeza lá, no produto abrasivo. Eu sei que número de mols é massa dividido por massa molar. Massa molar a gente acabou de encontrar, 36,5. E a massa que ele tem no meu produto, 18,25. Então, eu terei massa, que é 18,25, que ele me deu na questão, dividido pela massa molar, que eu acabei de calcular, 36,5. E isso dá igual a 0,5 mol, tá? Como eu estou falando de número de mols, a unidade é o mol. 18,25 dividido por 36,5 é igual a 0,5 mol. Então,
eu já tenho o número de mol, eu já tenho N. E na questão, ele me deu também o volume. Nós vimos que para calcular a concentração molar eu preciso do número de mols e do volume. O número de mol eu acabei de calcular, né? 0,5. E o volume ele me deu na questão 1000 ml. Vamos calcular a concentração molar agora. Veja, N 0,5. V, o volume, 1000 ml. Na fórmula, o volume é dado sempre em litros, ok? Não esquecer que é sempre em litros. Sendo assim, clorídrico. Sendo assim, como é dado em litros, 1000 ml é a mesma coisa que 1 litro. Então, eu vou ter N 0,5 dividido por 1, tá? Por que 1? Porque é dado em litro e 1000 ml é igual a 1 litro. Então, 0,5 mol dividido por 1, 0,5 dividido por 1, 0,5, né? Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. E a unidade mol por litro. Então, eu tenho 0,5 mol por litro. Achei a concentração molar do ácido clorídrico presente nesse produto abrasivo que apresenta 18,25 gramas de ácido. Qual que é a concentração molar? 0,5 mol por litro. Ok? Tranquilo, simples, uma questão bem razoável, bem light, né? Vamos para mais um exemplo. Uma latinha de refrigerante contém aproximadamente 0,121 mol por litro. Isso, se está em mol por litro, isso é a concentração, tá? Então, na latinha eu tenho aproximadamente 0,121 mol por litro de gás carbônico, de CO2. Sabendo que cada latinha possui um volume de 375 ml, volume 375 ml, qual a massa de gás carbônico que há em uma latinha? Veja que aqui é diferente, eu não quero saber qual a concentração já foi dada logo no início, 0,121. Eu estou perguntando aqui qual a massa de gás carbônico. Então aqui nós vamos fazer agora o caminho inverso do que fizemos na questão anterior. Aqui eu já começo com concentração e com volume, e quero a massa, tá? Antes de tudo, eu sei que eu vou precisar da massa molar. Por quê? Veja que eu tenho a concentração na questão, tenho o volume. O que eu vou encontrar, então, quando eu fizer os cálculos, vai ser o número de mols. De posse do número de mols, eu quero encontrar a massa. Então, eu vou precisar da massa molar. Geralmente, toda questão que envolve concentração ou quantidade de matéria e não for dada a massa molar, a primeira coisa que façam é calcular a massa molar, tá? Então, vamos lá. Novamente, recorrendo à tabela periódica, eu vejo que o carbono tem massa 12,011, arredondando 12, e o oxigênio tem massa 15,9997, e isso é 16, né? Arredondando 12 e 16. Então, eu preciso calcular a massa molar do gás carbônico, a massa molar do CO2, certo? Veja que eu vou precisar da massa de um átomo de carbono, que é 12, mas observe que eu vou precisar da massa de 2 oxigênios, porque na fórmula eu tenho CO2, então eu tenho 2 oxigênios. Sendo assim, é 2 vezes a massa do oxigênio. Então eu vou ter do carbono 12, o oxigênio é 16 vezes 2. Então, 12 mais 2 vezes 16. 2 vezes 16 dá 32. 32 com 12, 44. Então a massa molar do CO2 é 44 gramas por mol, tá? Isso significa que em cada mol de CO2 eu tenho 44 gramas, ok? Pronto. Já calculei a massa molar, agora vou separar essa informação e a gente vai atrás do número de mols utilizando a fórmula da molaridade, da concentração molar, tá bem? Na questão, eu tenho que 0,121 mol por litro é a concentração. Estou usando a fórmula da concentração, tá? Então, M é 0,121 mol por litro. M é 0,121 igual
ao número de mols, que é quem eu quero encontrar, dividido pelo volume. Observe que o volume aqui está em ml, 375 ml, mas na fórmula usamos o volume sempre em litros, então isso é 0,375 litros. Lembrando que para transformar de ml para litro é só dividir por 1000, tá certo? Dividir isso aqui por 1000, 0,375. É só andar a vírgula 3 casas para frente. Se a vírgula está aqui, eu ando 1, 2, 3, fica 0,375. 0,375 como eu tenho aqui, tá? Vamos limpar essa parte e vamos trabalhar com o que a gente já tem, né? Vamos separar os dados que a gente já tem. Já tenho que a massa molar foi 44 gramas por mol, vamos deixar isso aqui separado no cantinho. E vamos continuar calculando agora a concentração molar, tá? Com base nisso aqui que a gente já viu. Então, a minha massa molar é 0,21 igual, para encontrar a minha molaridade, o meu número de mols, eu preciso da molaridade, que é 0,121 igual a N, dividido por 0,375, tá? Veja que 0,375 aqui está dividindo N. Eu quero encontrar N, então ele tem que ficar sozinho desse lado da igualdade. Então quem está aqui tem que ir para o outro lado. Eu tenho que isolar o N. Se isso aqui está dividindo N, ele vai para o outro lado operando o contrário. O contrário de dividir é multiplicar. Então ele vai aparecer lá do outro lado, multiplicando 0,121. Então 0,121 vezes 0,375, tá? É igual ao número de mols. 0,121 vezes 0,375 é igual a 0,0454, tá? Aproximadamente 0,0454. E isso foi o número de mols, isso foi o N. Então, ó, já tenho a massa molar, já tenho o N. Usando agora a minha fórmula de número de mols, de quantidade de matéria, eu encontro a massa. Massa molar 44, vai vir aqui. Número de mols 0,0454, vai vir aqui. E aí eu acho M, tá? Substituindo o número de mols 0,0454, a massa molar 44. Novamente a mesma coisa, ó, eu quero M, ele tem que ficar sozinho desse lado. Então, eu vou pegar esse 44 e passar ele para o outro lado da igualdade. Ele está dividindo. O contrário de dividir é multiplicar. Então, ele vai passar para o outro lado, multiplicando 0,0454. Tá? E aí, eu vou ter 44 vezes 0,0454. Isso igual a M, que é a massa. 44 vezes 0,0454 é 1,9976, tá? Vamos arredondar? Ficou um número tão feinho, né? 1,9976 é aproximadamente 2. Então, a minha massa é de 2 gramas, tá? Lembrando que, como eu comecei falando, ó, em grama por mol, a gente acaba excluindo aqui as unidades porque fica poluída, né? As contas. Mas tentem lembrar das unidades, tá? Quando estiver fazendo, para saber a unidade final. Então, eu tinha 1,9976, arredondando 2 gramas, tá? Então é isso que a gente precisa fazer quando vai trabalhar com questões que envolvam concentração molar, tá, pessoal? Por enquanto era isso. Até a próxima, e foi simples assim.